Aleluia. Irmãos, se não tiver com essa Bíblia, abre lá em Romanos, no capítulo de número 1. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 1, em nome de Jesus. É uma carta com 16 capítulos, 433 versículos. Diz assim a palavra do Senhor. Primeira carta de Paulo aos Romanos. Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para apóstolo, separado para o Evangelho de Deus, o qual antes havia prometido pelos seus profetas nas Santas Escrituras, acerca de seu filho que nasceu da descendência de Davi, segundo a carne, declarado Filho de Deus em poder, segundo o Espírito de santificação, pela ressurreição dos mortos, Jesus Cristo nosso Senhor, pelo qual recebemos a graça e o apostolado para a obediência da fé entre todas as gentes, pelos seus nomes, entre os quais sois também vós chamados para seres de Jesus Cristo. A todos os que estáis em Roma, amados de Deus, chamados santos, graça a vós e paz de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Só até aqui, meus irmãos, em nome de Jesus. Bem, glória a Deus. O vosso assento nesta noite, em nome de Jesus. Irmãos, quando nós estudamos a carta de Paulo aos Romanos, quando nós vemos as viagens missionárias que Paulo fez, toda viagem missionária que Paulo fez, Paulo ele fundou igrejas, ele fundou as igrejas. Interessante o seguinte, que quando Paulo fundava as igrejas, Paulo ele ensinava o evangelho que ele cria, a igreja. E toda igreja que Paulo fundou, quando precisava de alguma correção, alguém falava: ó Paulo, é o seguinte, a igreja lá está com tal problema. Aí Paulo, o que Paulo fazia? Paulo escrevia uma carta para essa igreja. Então todas as cartas que Paulo escreveu foi para corrigir algum problema em alguma igreja, como a igreja de Coríntios, ele corrigiu ali, os irmãos não estavam discernindo o corpo de Cristo, como a igreja aos Gálatas, onde os irmãos estavam voltando para a lei novamente, estava falando que para ser salvo teria que crer em Jesus, mas também teria que circuncidar. Então toda a carta que as cartas que Paulo escreveu foi para corrigir alguma coisa da igreja. Mas a carta aos Romanos, Paulo está pregando o evangelho para Roma, porque Paulo está preso e ele não tinha ido ainda a Roma. Então Paulo falou o seguinte, escrevendo essa carta aos Romanos, para quê? Para que o evangelho também pudesse chegar aos Romanos, porque Paulo queria também ter fruto no meio dos Romanos. Aí nós podemos dividir aqui, no capítulo 1, do verso 1 até o verso 7, é um prefácio, é uma saudação que Paulo está fazendo. Primeiro, Paulo vai se apresentar. Segundo, Paulo vai contar o motivo por que ele está escrevendo. E terceiro, Paulo vai falar do destinatário para os romanos. A carta é para os romanos. Então, Paulo começa o seguinte: Paulo começa se apresentando. Você já viu toda a carta? Antigamente, quando escrevia uma carta, a gente colocava, você colocava só eu, Luciano, e você colocava o seu nome primeiro. Primeiro, a gente fazia uma apresentação. Aí depois você falava o motivo por que estava escrevendo e o destinatário. Então, Paulo está fazendo do mesmo jeito. Ele começou: Paulo, servo do Senhor Jesus Cristo, chamado para apóstolo e separado para o Evangelho de Deus. No verso 1 aqui, eu quero destacar três coisas para os irmãos. Primeiro, Paulo fala que é servo. Segundo, ele fala que ele é chamado. E terceiro, ele fala que é separado para o Evangelho. Então, Paulo começa falando, Paulo servo. Como eu falei outra hora aqui, a palavra servo, ela vem do grego, que quer dizer doulos, que quer dizer escravo. Então, Paulo está falando o seguinte só: eu, escravo de Cristo. E o escravo, a gente bem sabia que o escravo não tinha direito a nada. O escravo não tinha vontade, o escravo não podia fazer o que ele quisesse, ele tinha que fazer somente o que o seu senhor pedia. É isso que o escravo fazia. Então Paulo falou assim: eu, Paulo,
sou escravo de Cristo. Eu não faço o que eu quero, né? Eu faço somente o que Cristo manda eu fazer. Amém. Eu não faço a minha vontade, mas faço Glória a Deus. Aleluia. Paulo está falando que ele é servo. Muitas das vezes, irmãos, né, a gente também não queremos servir ao Senhor, porque eles pensam o seguinte, que para servir o Senhor tem que carregar fardo. É pesado, é um fardo, mas não é, irmãos. Jesus falou que o fardo dele é leve, é suave. Aleluia. Como eu falei outra hora aqui, quem põe fardo pesado sobre nós é o homem, é o sistema, né? É o sistema que coloca fardo pesado entre nós. E a palavra fala o seguinte, que os fariseus colocavam fardo pesado no povo, e nem com deles queria ajudar o povo a carregar o fardo. Mas a questão é o seguinte, que nós como servos de Cristo, né, nós temos que ser obedientes, porque nós somos chamados, irmãos, né? Nós somos servos. E sempre fala o seguinte, um servo que não serve, ele é inútil, ele não serve para nada. Então Paulo está falando que é servo. Da mesma maneira, nós também somos, porque no contexto que Paulo está falando aqui no contexto do seguinte, irmãos, que antigamente os escravos era comprado, era vendido. Um escravo não tinha vontade, não podia fazer nada, por quê? Ele só obedecia a ordem. Da mesma maneira, Paulo fala assim, eu também sou escravo de Cristo. Quando a gente vai ler Efésios capítulo 3, Paulo vai falar assim, eu sou prisioneiro de Cristo. Paulo fala que ele é prisioneiro, que ele é preso de Cristo. Aí você vai pensar, mas está preso? Irmãos, pensa o seguinte, estar preso em Cristo é vantajoso, é bom, sabe por quê? Você já viu que você está os presos que ficam dentro de uma prisão, dentro de uma grade ali? Ele vai se alimentar ele só vai ter a visão daquilo que está dentro da grade, ele não vai ter outra visão. Então veja bem, se nós estivermos presos em Cristo, nós só vamos alimentar de Cristo, nós só vamos ver aquilo que Cristo está vendo, porque nós somos prisioneiros de Cristo. E ser prisioneiro de Cristo é bom, irmãos, porque, veja bem, ou a gente é prisioneiro de Cristo, da justiça de Deus, ou nós somos prisioneiros do pecado. Não tem duas escolhas. Talvez a gente pense nisso, pastor, mas eu vou ficar em cima do muro. Irmãos, não existe muro, né? Para nós que somos crentes, não tem muro não. Você fala, eu estou em cima do muro, não tem muro. Ou você está em Cristo, ou você está em Adão. Não tem uma terceira alternativa. Não tem. Ou nós estamos em Cristo, ou nós estamos em Adão, né? Ou nós somos de Deus, ou nós somos do diabo. Então não tem outra opção. Porque o meu esposo vai dizer, eu estou meio indeciso, eu estou em cima do muro. A indecisão nossa já favorece o inimigo, né? Se não está, Jesus assim, quem não está comigo, não se ajuda. Quem está comigo se ajuda, quem não está se espalha. Então Jesus falou, então ou nós somos em Cristo, ou somos servos de Cristo, ou não somos. Porque o que é certo? Então eu vou falar o que é certo? Ou nós servemos a Deus, ou nós servemos o pecado, né? Mas graças a Deus que hoje nós temos um entendimento. Glória a Deus, aleluia. Que Jesus nos libertou, nos transportou do reino das trevas, amém, trouxe para a sua maravilhosa luz. Glória a Deus. Então hoje nós sabemos, irmãos, que nós outra hora éramos perdidos, não valemos nada, mas hoje nós entendemos o valor que nós temos, porque hoje, né, Paulo está falando que é servo, mas hoje nós somos filhos de Deus, e como filhos de Deus nós temos direito a tudo aquilo que o Pai tem. Graças a Deus. O Pai tem é nosso. Aí Paulo está falando, eu sou servo de Jesus, então ele só faça a vontade de Deus. O segundo, que Paulo fala assim, chamado para apóstolo. Veja, irmãos, que Paulo está falando que ele é chamado para apóstolo. Agora a pergunta é, Paulo, um perseguidor da igreja, matava crente, como que um homem desse podia ser chamado? Se fosse nos dias de nós, hoje, se uma pessoa fizesse isso daí, e vir para a igreja, ela fala assim, esse rapaz é brincadeira, eu acho que ele não converteu nada. Eu acho que não. Por quê? Irmãos, para nós é difícil entender isso. É difícil entender isso, porque veja bem, aí você fala assim, a gente pensa o seguinte, mas peraí, está falando que é chamado, mas Paulo começou a matar cristão, começou a matar crente, de repente Jesus aparece para ele, no caminho de Damasco, aparece para ele. Aí ele tem revelação de quem é Cristo, ele tem revelação que ele está perseguindo a Cristo, que está perseguindo os cristãos. Mas no desenho é o seguinte, que Paulo entendeu que ele era chamado. De mesma maneira, irmãos, que nós entendemos, porque antes, né, nós também vivíamos no mundo, nós fazíamos as coisas que o mundo faz. Hoje nós entendemos, não, nós somos chamados. A palavra aleluia. Nós somos chamados, e Deus nos chamou. Graças a Deus. E Paulo entendeu o chamado dele, quer ver? Lá em Gálatas, capítulo 1, verso número 15, Gálatas 1, verso número 15, como eu falei, para nós é difícil entender isso, entender essas coisas. Por quê? Porque um homem que fez tanta coisa ruim, que perseguiu o cristão,
que é chamado por Deus, porque ele entendeu o chamado dele. Ele vai falar assim, ó, mas quando aprove a Deus que desde o ventre da minha mãe me separou e me chamou pela sua graça. Amém. Glória a Deus. Veja bem, ó, ele entendeu que ele era chamado. O interessante é o seguinte, ele matava os crentes, matava os crentes, mas ninguém tinha possibilidade, mas ninguém queria chegar em Paulo para pregar o evangelho para Paulo, porque se chegasse para pregar a ele, né, ele matava. Então veja bem que às vezes o próprio Cristo vem para pregar o evangelho para essas pessoas. Por quê? Porque se Cristo vir, irmãos, não vai ter como a gente negar, não vai ter como você falar, não é Deus, não. Ó, você vê, ó, ele fala, continua falando no verso 16, ó, no verso 16 mesmo, a revelar o seu Filho em mim, para que pregasse entre os gentios, e imediatamente não consultei carne e nem sangue. Paulo diz aqui, quando Cristo apareceu para mim no caminho de Damasco, eu não consultei homem, não consultei carne, não consultei ninguém, mas eu apenas obedeci. Veja que Paulo faz isso, ó, revelar o seu Filho em mim. Então, é o seguinte, irmãos, que a gente pensa que Deus quer revelar Jesus para nós, mas não é. Deus não quer revelar Jesus para nós. Paulo está falando que Deus quer revelar Ele em mim, revelar em nós. Por quê? Porque se Jesus foi revelado em mim, porque Ele já está em mim, Ele já habita em cada um de nós, então se nós entendemos que Ele está em nós vamos querer exalar Cristo. Amém. Como vai olhar para mim, verdadeiramente, Cristo está na pessoa, Cristo está em mim. Por quê? Como eu falei, a gente pensa que vou ter revelação de Cristo. Não, a revelação de Cristo é nós que vamos revelar Cristo. Esse Paulo fala assim, ó, aprove a Deus a me separar, a me escolher dentro da sua mãe, para quê? Para que eu revele Cristo em mim. Amém. Para que Cristo seja revelado em Glória nós. a Deus. Porque se Cristo for revelado em nós, irmãos, todo o povo vai quando olhar para nós, vai falar assim, verdadeiramente, né? Ele é um cristão. E quem que é cristão? Um pequeno Cristo. Nós somos cristãos, pequeno Cristo. Glória então, a Deus, Deus aleluia. quer revelar Jesus em nós. Não quer revelar Jesus para nós, não. Ele quer que seja revelado em nós. Para quê? Para que pregasse entre os gentios imediatamente. Eu não consultei carne e nem sangue. Verso 17. Nem tornei a Jerusalém a ter os que já antes de mim eram apóstolos, mas parti para a Arábia e voltei outra vez para Damasco. Então veja, irmãos, que Paulo entendeu. Peraí, eu sou chamado. Porque ninguém nasce, quando a gente nasce, nós somos escolhidos de Deus, mas quando a gente nasce, você não sabe que é um escolhido. A gente não sabe que é escolhido. O que precisa acontecer? Alguém vir pregar a palavra para nós, e aquilo que já está dentro de nós vai despertar. Porque se for um chamado de Deus, se for um Espírito de Deus, o Espírito Santo vai te convencer. Não, você é um chamado. Aleluia. E do mesmo jeito, Paulo, um homem que perseguia a igreja, que matava a crente, quando Jesus revelou para ele, ele entendeu, não, eu sou um chamado. Eu não posso, irmãos, muitas das vezes, a gente quer fazer algo, a gente quer fazer alguma coisa, assim, eu vou abrir um supermercado, eu vou fazer alguma coisa, a gente quer fazer algo e talvez Deus não nos chamou para aquilo. Aí a gente vai, abre lá o mercado lá, aí o negócio está errado. Aí você fala, rapaz, deu errado, deve ser a infração, deve ser um lugar que é ruim. Não, irmão, sabe por quê? Talvez você não foi chamado para abrir o mercado, talvez a gente não foi chamado para ser um advogado, você não foi chamado para ser um médico, e geralmente as coisas não vão dar certo. Por quê? Tem uns que foi chamado para ser médico, vai dar certo. Outros foi chamado para ser pastor, outros foi chamado para ser apóstolo, outros foi chamado para ser diácono. Então, se você tiver na função que Deus te chamou, as coisas dão certo. Mas talvez as coisas, aleluia, as coisas para aquilo que a gente não foi chamado, aí quando as coisas começam a não dar certo, a gente começa a falar, é o diabo, é a situação, é a crise, mas não é, irmãos. Nós somos chamados. Então, se nós entendermos que nós somos chamados desde o ventre da nossa mãe, aí as coisas vão dar certo. Como eu sempre falo, Jeremias, ele estava estudando para ser sacerdote. Aí um certo dia, Deus apareceu para ele e falou, Jeremias, que negócio que é esse, rapaz? Eu te escolhi para ser profeta, eu já te dei as nações como profeta, agora você está querendo ser sacerdote, que negócio que é, Jeremias? Por quê? Jeremias nasceu, né? Ele nasceu, e quando ele nasceu, ele não entendeu para que foi o chamado dele. Foi preciso também Deus aparecer para ele, dar uma visão para ele, falar, Jeremias, eu não te chamo de profeta, não foi para ser sacerdote. Muitas das vezes, irmãos, conosco é assim também.
A gente aceita o Senhor, a gente não sabe para aquilo que nós fomos chamados. E como que nós vamos descobrir isso? Através da oração, né? Através da oração. Então, Paulo entendeu o seguinte, que ele foi escolhido por Deus, ele foi chamado por Deus. E a única coisa de perseguidor, de matador de crente, o que ele ia fazer agora? Edificar a igreja de Cristo. Ele ia conduzir agora os crentes como pedra viva para edificar a igreja. Então Paulo é servo do Senhor Jesus Cristo. Ele foi chamado para quê? Para ser apóstolo. Como eu falei, cada um na sua função. Deus chamou para apóstolo, chamou para presbítero, chamou para pastor, chamou para evangelista. Então, se cada um ficar na sua função, vai dar certo. Agora, se você for chamado para pastor e você querer fazer, eu acho que eu não sei para isso, eu vou fazer outra coisa, eu posso acontecer, não vai dar certo também. Siga o chamado, porque Deus chamou cada um. E quando Deus chama, Deus é o seguinte: quando Deus chama, Deus capacita a cada um de nós. Né? Às vezes a gente vai, às vezes nós vamos lutar contra isso. Não fui chamado para isso, não fui chamado para aquilo. Não, mas creia, se Deus chamou, Deus é fiel também para manter. O terceiro, que Paulo está falando é o seguinte: servo de Jesus Cristo, chamado para apóstolo e separado para o evangelho de Deus. Então Paulo está falando o seguinte: eu sou separado. A palavra separado aqui, irmãos, tem a mesma conotação de fariseu. Por que de fariseu? Porque fariseu, antigamente, lá no tempo de Jesus, o povo estava se corrompendo. Então, certos homens, os doutores da lei, falaram assim: nós vamos nos separar, nós não vamos misturar com as demais nações, nós vamos se misturar com os povos pagãos, nós vamos se separar. Então, a palavra fariseu também tem essa conotação de separado. Então Paulo está falando o seguinte: eu fui separado para o evangelho de Deus. Então Deus nos chamou, somos separados, e nós só vamos dar certo se nós estivermos naquilo que Deus nos chamou. Amém. Né? Naquilo que Deus te chamou, isso nós vamos dar certo. Então Paulo está falando que é separado. Por que separado, irmão? Deus separou ele para o evangelho, para pregar o evangelho. Cada um de nós, Deus também nos deu um ofício. Como eu falei, né? Tem uns que vai ensinar a palavra, outros vai pregar, outros vai louvar, outros vai fazer serviço na igreja, mas cada um de nós estamos separados. E quando Deus chama cada um com um propósito. Deus nunca chama ninguém sem propósito, irmãos. Veja bem, Deus, quando Ele vai criar as coisas, para tudo tem um propósito. Para que Deus criou um pé de manga? Com a verdade da manga, o pé de limão para dar limão. Então, para que Deus chamou o homem também? Para ser adorador, né? Para cumprir o propósito que Deus chamou a cada um de nós. E se nós observarmos bem a palavra do Senhor, todo mundo, irmãos, que tem um chamado, né? Que busca orar a Deus para descobrir para aquilo que Deus chamou, você pode ter certeza que as coisas vão dar certo, porque vai estar caminhando no caminho. Porque quando Deus chama cada um de nós passamos pela porta. Só que depois que nós passamos por essa porta, tem um caminho a ser percorrido. E nesse caminho nós vamos encontrar bastante barreira, dificuldade, espinho, pedra no meio do caminho. Nós vamos passar por tudo isso. Mas nós não devemos fazer o quê? Parar no meio do caminho. A nos assentar, nos acomodar no meio do caminho. Nós temos o quê? E prosseguir para o alto. Porque lá no final do caminho vai ter lá o quê? O prêmio para cada um de nós. Porque Paulo fala o seguinte: cada um corre, cada um luta pelo prêmio aqui nessa terra, mas nós também corremos, batalhamos pelo prêmio, e o nosso prêmio é o quê? É uma coroa, mas não é qualquer coroinha também não, é uma coroa de governo. Nós iremos governar com Cristo, nós como filhos iremos governar com Cristo. E Paulo ainda continua falando aqui no verso 2, o qual antes havia prometido pelos profetas nas santas escrituras. Paulo falou que ele foi chamado, foi separado para o evangelho. Que evangelho? O evangelho que estava prometido, irmãos. Deus prometeu esse evangelho desde a fundação do mundo, desde lá do Gênesis, lá quando Deus matou o cordeiro para vestir Adão, já estava simbolizando o que? O cordeiro morto antes da fundação do mundo, porque o homem tentou fazer folha de figueira para tentar se cobrir. Mas, irmãos, folha de figueira diante de Deus não dá certo, porque folha de figueira simboliza o quê? Obra humana. Aquilo que a gente fazemos para encobrir o nosso pecado, para fazer algo para nós, é folha de figueira. E folha de figueira diante de Deus nós estamos nus. Então,
Paulo está falando o seguinte, que esse evangelho ele foi prometido pelos santos, pelos profetas, nas Santas Escrituras. Verso 3, acerca de seu filho, que nasceu da descendência de Davi, segundo a carne. Então veja bem que Paulo, como eu falei, é servo, chamado para o evangelho. O evangelho que foi prometido antes da fundação do mundo, nessa casa da Escritura. E esse evangelho vai falar acerca de uma pessoa. Acerca de quem? Acerca de Cristo, filho de Deus, acerca de seu filho, que nasceu da descendência de Davi, segundo a carne. Por que segundo a carne, irmãos? Porque para representar um homem, teria que ser um homem. Como o Paulo vai dizer mais na frente aqui, porque o pecado entrou pelo homem e também vai ter que sair pelo homem. Mas um homem, não é qualquer homem, mas é um homem filho de Deus. O próprio Filho de Deus que vai descer dessa terra, vai se encarnar, como diz João, o verbo vai virar carne, a gente vai se encarnar para quê? Para poder ser o nosso representante. Verso 4, ele fala assim, declarado Filho de Deus em poder, segundo Deus. Deixa eu ler de novo aqui. Declarado Filho de Deus em poder, segundo o Espírito de santificação, pela ressurreição dos mortos, Jesus Cristo, o nosso Senhor. Irmãos, a nossa esperança é que Jesus ressuscitou, nós também iremos ressuscitar. Cada um de nós vamos ressuscitar, irmãos. Então que nós possamos ter essa bendita esperança. Se Deus ressuscitou Jesus, Ele também vai nos ressuscitar. Ele vai nos ressuscitar. Mas uma palavra seria é o seguinte: se Deus ressuscitou Jesus, nós também ressuscitamos. Não é isso? Nós já ressuscitamos com Ele. Para quem crê que já está ressuscitado, irmãos, é bom. Mas para aqueles que não creem, eles pensam nós já ressuscitamos com Cristo. Nós já estamos em Cristo, já estamos sentados lá juntamente com Cristo. E pela ressurreição do seu poder, do nosso Senhor Jesus Cristo. Verso 5, pelo qual recebemos a graça e o apostolado para a obediência da fé entre todas as gentes pelo seu nome. Irmãos, então veja bem, o que Paulo está falando? Para que nós fomos chamados? Para a obediência da fé. Obedecer à fé. É isso que Paulo está falando, pelo qual recebemos a graça e o apostolado. Paulo está falando isso, eu recebi a graça e recebi o apostolado para quê? Para a obediência da fé entre todas as gentes pelo seu nome. Então nós somos chamados para obedecer à fé, para ser obediente à fé. Por quê, irmãos? Obedecer à fé não é fácil, porque às vezes a gente vê as muralhas na nossa frente, às vezes a gente vê algum problema na nossa casa, na nossa família, com algum familiar, e a gente pensa, nossa, meu Deus, me ajuda. Não vai, nos nossos olhos não vai ter solução, mas se nós formos obedientes à fé, a palavra do Senhor, se a gente crer naquilo que Deus diz, irmãos, você pode ter certeza que vai acontecer conforme a palavra Aleluia. está dizendo. Glória a Deus. Porque nós somos chamados para obedecer à fé. Obediência. O que é obedecer, irmãos? É crer naquilo que Deus falou. Como diz Hebreus capítulo 1. Aleluia. Capítulo 11. A fé, ela é um firme fundamento das coisas que não se vê, mas é a prova daquilo que nós esperamos. Porque se você espera algo que você vê, não é fé. Eles falam assim, se eu espero algo que eu vejo, não é fé. Mas se eu espero algo que eu não estou vendo, mas eu creio, eu obedeço a minha fé, então quando eu receber, vai ser a prova daquilo que eu estava crendo. É isso que Paulo fala. E nós, como cristãos, nós temos que crer na palavra do Senhor. Aleluia. Porque se nós não cremos, nada vai acontecer. Porque nós andamos por fé e não por vista. Como diz Paulo, o crente, nós, Senhor, nós andamos por fé e não por aquilo que nós estamos vendo. Porque se nós andarmos por aquilo que nós estamos vendo, não é fé. Não é fé porque você está vendo. Verso 6, ele fala assim, entre os quais sois também vós chamados para seres de Cristo. Paulo está falando o seguinte, Romano,
vocês estão chamados para ser de Cristo. Tá? Veja bem, irmãos, a palavra diz, ó, que muitos são chamados, né? Mas poucos são os escolhidos. Aí nós falamos o seguinte, ó, muitos são chamados, poucos escolhidos, mas Deus só usa também que está disponível. Né? Porque se você for chamado e você não está disponível para Deus, quando Deus precisa de você, nós não estivermos disponível, irmãos, então não adianta nada. Não adianta nada. Então nós somos chamados, né? Muitos são chamados, Aleluia. poucos escolhidos, mas Deus só usa os que estão disponíveis. Graças a Deus. Graças a Deus nós estamos disponíveis para fazer a vontade, como servos do Senhor, como obediente da fé que está dentro de nós. Então Paulo está falando, entre quais sois também chamados para ser de Cristo. Irmãos, todos nós somos chamados para ser de Cristo. Mas veja bem, e quando o chamado vai entender o seu chamado? Quando ele ouve a palavra do Evangelho. Aleluia. Quando ele ouve as boas novas de salvação. Porque o que é o Evangelho? É boa nova de salvação. Não é isso? Então se eu vim pregar, se algum vir aqui pregar coisa que não é boa nova de salvação, então não é o Evangelho. Pode ser tudo, mas nem o Evangelho, porque o Evangelho, o que é o Evangelho? É boa nova. O Evangelho é então, aquilo que Cristo fez, aquilo que Deus fez por nós, por meio do seu Filho, entregando para morrer por nós. Graças a Deus. Nós podemos pregar o Evangelho. Sabe por quê, irmãos? Quando Jesus morreu naquela cruz e ele ressuscitou, o que ele falou? O que ele fez? Ele foi lá no monte e falou assim: ó, apareceu com Maria e falou: Maria, avisa para Pedro e os discípulos para me esperar lá no monte. Quando ele ressuscitou, ele foi lá nos montes e os discípulos estavam lá. O que ele falou assim? Ó, agora vocês podem ir pregar o Evangelho, porque eu morri, ressuscitei, tenho a chave da morte, né, e da vida está comigo, então agora vocês podem ir pregar a boa nova, porque eu venci. E ele falou assim: e foi-me dado todo o poder, tanto no céu como na terra. Amém. Então o poder dele. E ele falou assim: agora vocês podem ir pregar as boas novas de salvação. Graças a Deus. Libertando os cativos, dando vista aos céus, glória a Deus. levantando os coxos, os aleijados. Por quê? Porque eu venci. E eu venci. Agora vocês podem pregar isso, irmãos. Nós devemos pregar as boas novas de salvação, porque o Evangelho é isso, é aquilo que Cristo fez por nós. E se nós temos certeza da nossa salvação, convicto daquilo que Deus fez por nós, nós também devemos pregar as boas novas de salvação. Para quê? Para que os escolhidos, para que os eleitos se manifestem. Porque talvez, mas tem uns que são bem duros. Tem uns que você prega e eles não vêm da primeira vez, mas continuam pregando. Porque se for escolhido, irmãos, uma hora vai vir. Ainda que venha com 20 anos, ainda que venha com 30 anos, ainda que venha com 50 anos. Mas se é uma escolhido de Deus, pode ter certeza que vai vir para a presença do Senhor. Vai chegar uma hora que o coração vai quebrantar, e não vai vir para a presença do Senhor. O verso 7 diz assim: ó, a todos os quais estáis em Roma, amados de Deus, chamados santos, graça e paz de Deus, do nosso Pai e do nosso Senhor Jesus Cristo. Então veja bem, glória a Deus, aleluia. Chamado santos. O que é santo, irmão? Separado. Nós somos separados. Sabe por quê? Às vezes as pessoas aí fora, muitos, pensam o seguinte: que ser santo é você não delegado, ser santo é você não xingar, ser santo é você não falar as coisas. Irmão, mas isso não é santo. Isso é santidade. É diferente. Santidade é uma coisa, porque muitas vezes a gente confunde santidade com santificação. Então, veja bem, isso é santidade. Mas santo, o que é santo? É separado. Então nós somos separados do mundo. Amém. Para Deus. Cada um de nós somos separados deste mundo para Deus. Graças a Deus. Hoje nós não fazemos mais. Quando nós falamos este mundo, nós não estamos falando, nós estamos falando de um mundo regido pelo sistema de Satanás, irmãos. Não é deste mundo aqui, porque todos, Paulo fala, porque se fosse necessário, nós tínhamos que sair desse mundo, mas não tem como sair desse mundo. Nós vivemos nesse mundo. E nós, como servos do Senhor, chamados, escolhidos de Deus, nós temos que fazer a vontade do Senhor. Amém, irmãos? Amém. Que nós possamos guardar glória a Deus. Palavra e entender, irmãos, que nós somos servos, servos do Senhor, somos
chamado por Deus para apostolado, um para pastor, outro para diácono, outro para evangelista, né? Chamado para apóstolo e separado, chamado para o cargo e separado para uma missão, para o evangelho de Deus. Graças a Deus. Tá, e esse evangelho fala sobre quem? Esse evangelho vai falar sobre o Filho de Deus, que se encarnou, que se fez carne, que se fez carne, da descendência de Davi, né? Do Espírito de santificação, pela ressurreição dos mortos, Jesus Cristo, o nosso Senhor. E Paulo fala, pelo qual nós recebemos a graça e o apostolado, para quê? Para ser obediente à fé. Graças a Deus. Para a fé que nós fomos chamados. Verso ele fala só, os quais também, entre vós, também foste chamados para ser de Cristo, para sermos de Cristo. Aí continua assim, ó, graças a Deus, a todos os quais está em Roma, amados de Deus, chamados santos, graça e paz de Deus, nosso Pai e nosso Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Aleluia. Então, irmãos, que nós possamos entender que cada um de nós fomos chamados para o Evangelho, chamado, designado com uma missão. Quando Jesus falou em Marcos 16, 15, quando ele falou ide e pregar o Evangelho, ali é uma ordem imperativa, está no imperativo. Ele não falou que tem que ser só pastor, tem que ser só evangelista, o ide está no imperativo. Para todos nós que somos filhos de Deus, para todos nós que somos cristãos, devemos que fazer o ide do Senhor Jesus. Aleluia. Amém, irmãos? Assim eu agradeço essa minha oportunidade, em nome de